Quero falar agora sobre o Cruzeiro, lanterna do Campeonato Brasileiro. A vitória do Vasco contra o Palmeiras nessa quinta-feira jogou a Raposa para uma rara lanterna de campeonato nacional. Mesmo já tendo sido rebaixado para a Série B, foram bem poucas as ocasiões em que o Cruzeiro esteve na última colocação do Campeonato Brasileiro da Série A dos pontos corridos. Fui fazer esse levantamento e em apenas 2 momentos o Cruzeiro já havia estado na última colocação. Isso aconteceu na segunda rodada do Campeonato Brasileiro de 2015 e na 9ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2016. Nem em 2019, quando o Cruzeiro é rebaixado, a Raposa ficou na última ou na penúltima colocação. Importante contar que na Série B, onde o Cruzeiro esteve por 3 temporadas, foram 2 rodadas na última colocação. Isso aconteceu na primeira rodada de 2020. Você vai lembrar que o Cruzeiro perde 6 pontos por conta do não pagamento da compra de um jogador e inicia o campeonato com menos 6 pontos. Ele até vence na estreia, mas se mantém com menos 3 pontos na última colocação na segunda rodada. Com uma nova vitória ele chega a 0 pontos, mas com saldo de gols 2 à frente dos adversários. E a segunda vez na Série B em que o Cruzeiro também foi lanterna aconteceu na segunda rodada da segunda divisão de 2021. É por causa da lanterna do Campeonato Brasileiro, campanha horrorosa no Nacional, que Tite corre risco de demissão. E um tropeço no final de semana contra o Vasco dentro de casa pode determinar a queda do ex-treinador da seleção brasileira. A lesão do goleiro Cássio, que só volta no ano que vem. Panci, bom dia. Bom dia pra você, Thiago. Um abraço pra todo mundo que acompanha o Rádio Esportes da Itatiaia, Simões, nosso Vico, né, também o Vinícius. Nação Celeste, a notícia de última hora, 11h47. O Cruzeiro perdendo o goleiro Cássio, uma lesão, inclusive tem até a nossa matéria no itatiaiasport.com.br, assinada por mim, pelo Varejano, pelo Lucas Barbosa, vai passar por cirurgia, né, com a lesão que ele sofreu no jogo diante do Flamengo. Foi ali a lesão, quando foi substituído pelo Matheus Cunha, jogo no Maracanã. E aí, Thiago, é importante explicar, até com um pouco mais de detalhe. Ele teve uma lesão ali no jogo do Pouso Alegre, ele teve um problema ali, um estiramento ligamentar no joelho direito. Agora o problema é no joelho esquerdo, nessa cirurgia que está para acontecer na segunda-feira, sendo conduzida pelo Dr. Sérgio Campolina no Hospital Horizonte. Mas aqui na Itatiaia antecipávamos ali no programa do Eduardo Costa, enfim, com todos os detalhes, né, com a Vanusa, a gente falando dessa questão também no nosso site no itatiaiasport.com.br, e o Cruzeiro confirma, né, que o goleiro Cássio foi submetido a exames que diagnosticaram essa lesão multiligamentar no joelho esquerdo. Tem até uma mensagem aí do Cássio pra gente trazer aqui, quem tá nos acompanhando no YouTube e quem tá no radinho. Vou descrever a mensagem que o goleiro deixa pra Nação Celeste. Infelizmente, foi constatada uma lesão no meu joelho esquerdo e vou ter que passar por uma cirurgia, ficando um tempo afastado dos gramados. Fico triste por essa lesão e por não estar em campo e ajudar meus companheiros. São situações que fazem parte do nosso trabalho e não tenho a menor dúvida de que vou voltar ainda mais forte dessa lesão. Confio muito em Deus e entendo que pra tudo existe um propósito. Também tenho total confiança e gratidão pelo trabalho do departamento médico e de fisioterapia, que são extremamente competentes e vão me ajudar em todo o processo para que eu volte o mais rápido possível e ainda mais forte. Sou muito grato também à minha família, que está sempre ao meu lado em todos os momentos. Minha esposa e meus filhos são minha base e minha maior motivação para seguir firme e superar mais esse desafio. Logo estaremos juntos novamente. Palavras então do goleiro Cássio. Thiago, uma lesão multiligamentar é uma lesão aí de 8 meses de recuperação. Se estamos em março, vamos ser sinceros, o Cássio mais pro ano que vem. Quando se fala em multiligamentar, aí a gente imagina o ligamento cruzado, né, que é o principal ligamento do joelho, os outros ligamentos importantes que você tem ali, talvez o menisco também pode ter sido afetado, mas enfim, é uma notícia dramática. E eu quero te chamar pro YouTube, você que não viu a imagem, vamos colocar no YouTube a imagem. Eu estava no Maracanã e filmei a saída do Cássio logo depois que, eu já mandei no grupo aí, a galera pode pegar no Switch, a imagem que eu fiz logo depois que o Cássio saiu do Mineirão. O torcedor do Cruzeiro, naquela oportunidade, tá aí pra você no YouTube, ele estava ali atendendo aos fãs, e olha como ele vai caminhar com muita dificuldade. A perna esquerda já estava imobilizada. Nesse momento, olha lá, o joelho não dobra. Tá no YouTube pra você do rádio, eu vou descrever. A perna dele simplesmente não dobra. Ele vai caminhando. Só que me trouxe uma sensação de segurança, alguma coisa nesse sentido, que não fosse tão grave, porque ele não estava de muletas, ele não estava se apoiando em ninguém. Mesmo com a perna imobilizada, ele conseguia caminhar. Eu pensei, bom, pode ser um menisco, pode ser um ligamento colateral, que não fosse tão importante. Olha lá, ele pulou ali um degrau. Olha o tamanho do degrau
legal que ele conseguiu pular. Mas, infelizmente, a notícia foi a pior para o Cássio, a pior para o Cruzeiro. Tá no YouTube a imagem, viu? Se você não tá nos acompanhando, cola comigo no Itatiaia Esporte, no Itatiaia Oficial. Vou trazer os comentaristas da Itatiaia pra gente falar um pouquinho sobre isso. Substituto do Cássio, né? Será que o Cruzeiro vai ter que esperar só o meio do ano pra ir ao mercado? O Cruzeiro vai contratar um outro goleiro? Vai confiar no material que tem em mãos? Já já a gente debate um pouco mais desta situação. O Alexandre Simões, qual o tamanho do prejuízo com a lesão ligamentar do Cássio, que só deve voltar no ano que vem? Bom dia, Simões. Bom dia, Thiago, Pancieri, Vini, que acompanha a gente. É um prejuízo considerável, né? O Cássio agora era uma das apostas do Cruzeiro para essa temporada de 2026, em que a gente percebe não que seja prioridade, mas um carinho muito especial do Cruzeiro com a Copa Libertadores, né? E é uma diferença muito grande de você encarar uma Copa Libertadores. Talvez fase de grupos não seja nem tanto um problema, porque a diferença dos brasileiros para os clubes dos outros países, ela é muito grande, né? Mas para um mata-mata. E, pelo que foi colocado, né, Thiago, o Cássio fica de fora da temporada de 2026. Então o Matheus Cunha é um goleiro promissor, um goleiro que vem com histórico de seleção brasileira em categoria de base, se não me engano foi do São Paulo pro Flamengo e se manteve em seleção, um goleiro muito bom com os pés, esse é um ganho que o Cruzeiro passa a ter, né? O Matheus Cunha é um goleiro de uma nova geração que tem muita facilidade para jogar com os pés, agora debaixo da trave, que é o papel principal do goleiro, a gente ainda não pode fazer uma comparação entre Cássio e Matheus Cunha. E acho que isso ficou até provado na última quarta-feira, né, Thiago? Apesar de o Cruzeiro ter perdido, o Cássio fez pelo menos ali umas 2 ou 3 grandes defesas, talvez impedindo até... Ele fez uma no chute do Arrascaeta, meu irmão, que a bola bate na trave, que e depois, é um negócio de cinema, uma né? do Pulgar com tanto de gente na frente dele. Eu acho que no início do jogo também. Então, quer dizer, é um goleiro que tem um potencial muito grande e que conseguiu dar a volta por cima no Cruzeiro, né, o Pancieri? O Cássio chegou com a chegada do Jardim, ele viveu um processo de crescimento e via no início dessa temporada o Cássio vivendo ainda mais crescimento do que no ano passado. E aí, de repente, o Cruzeiro sofre esse grande abalo, a gente não sabe como que isso vai ser tratado dentro do Cruzeiro, porque agora o Matheus Cunha passa a ser o titular do Cruzeiro e o reserva dele é um garoto, né? O Otávio, que acho que é o último ano de sub-20 ou ele estourou? Sim, o último ano de sub-20. Tem o Marcelo também lá, que é bom goleiro, Tem né? o Marcelo também. Então, assim, vão ser os goleiros, né? Matheus Cunha, Otávio e o Marcelo, né? Vão ser aí os 3 goleiros do Cruzeiro, já que o Cássio, sinceramente, tudo indica que é para a próxima temporada. Se uma recuperação de 8 meses, levando em consideração tudo, fica mais complicado. E aí o Cruzeiro contratou o Matheus Cunha, Thiago, no início da temporada. Teve também um problema, não foi um problema do tamanho do Cássio, foi um problema de menisco, mas já vinha entrando nos jogos, né? Já vinha participando dos jogos. No jogo do Pouso Alegre teve minutos, no jogo do Flamengo teve também ali algumas oportunidades, acabou tomando um gol ali no fim da partida, que sinceramente a vaca já tinha ido pro brejo, ali naquele instante não tinha como pegar mesmo aquela bola, de frente a frente com o Carrascal. Agora, se o Cruzeiro for olhar mercado, acredito que seria pro meio do ano, né? Se for olhar o mercado, ou se vai apostar no Matheus Cunha para essa temporada. A realidade é essa, e o Cruzeiro Mas tem no esses... primeiro momento não tem janela aberta, né? Não tem janela aberta, então vai com o que tem, né? Então, identificando aí que não vai precisar, que vai ter alguma coisa, aí é pro meio do ano. Se não, vai realmente com o Matheus Cunha, Otávio e o jovem Marcelo, que é o terceiro goleiro do Cruzeiro. Deve ser essa aí a linha do Cruzeiro para os próximos jogos. Ô, Vini, tem uma situação no futebol, né, que o Cássio, ele é protagonista dentro de campo, mas é também fora dele, um líder importantíssimo nesse grupo do Cruzeiro. É um cara com a bagagem que ele tem. O Simões lembrou, e bem lembrou, da Libertadores que vem pela frente. Ele é um vencedor, talvez dos poucos aí do grupo do Cruzeiro, que tem uma Libertadores no currículo. Sim. Quer dizer, é um cara que faz essa diferença fora do campo também, mas agora esse tremendo prejuízo. Ô Vini, você confia no Matheus para ser o titular do Cruzeiro daqui por diante? Bom dia, Thiago. Vini. Bom dia, meu amigo. Bom dia a todos que estão conosco. Confio, Thiago. Não tem a mesma qualidade do Cássio, até porque é difícil comparar com o Cássio. Como é que você vai buscar um goleiro do mesmo nível? É muito complicado. O Cruzeiro contratou o Matheus para ser o reserva do Cássio, mas quando você contrata um goleiro, você tem que ter a confiança de que, se precisar, ele vai ser utilizado. Para mim não faz sentido o Cruzeiro correr ao mercado para trazer um outro goleiro nesse momento, sendo que ele acabou de trazer o Matheus Cunha. Então tem que esperar, pelo menos para ver como que ele vai reagir a essa necessidade, sendo o titular agora na frente do Cruzeiro. E aí depois da Copa do Mundo, analisa, vê se o Cruzeiro vai precisar de fato de trazer uma reposição ao Cássio. Mas assim, cara, uma perda importantíssima. Tem essa questão da liderança. No momento de muita oscilação do Cruzeiro, na temporada em que o time ainda não encaixou, são poucos os atletas que estão bem, que são inquestionáveis no Cruzeiro hoje. Eu posso citar aqui o Caio Jorge, que continua metendo gol, o Matheus Pereira, que tem atuado bem, o Lucas Romero e o Cássio.
O gol do Cruzeiro é inquestionável. O Cássio, ele vive uma boa fase, ou vivia, né? O Cruzeiro tem a pior defesa no Campeonato Brasileiro. E se não fosse pelo Cássio, a situação seria muito pior. Então tem que se lamentar muito, porque vocês falaram de Copa Libertadores. Aqui o Cássio ganhou com o Corinthians, pode colocar aí muito mérito na conta do Cássio, né? Que salvou o Corinthians em diversas ocasiões. Lembrando, Copas tem a possibilidade de pênaltis. Quando você tem um Cássio numa disputa de pênaltis, é outra história. É de se lamentar bastante, Thiagão. É verdade, vem Copa do Brasil, vem Copa Libertadores e o Cruzeiro com esse tremendo prejuízo. Emerson Pansieri, vamos falar da preparação do compromisso para domingo. Lembrando, né, a gente falou de buscar goleiro, sobre janela de transferências. A janela que ainda está aberta é a janela para jogadores que atuaram no Campeonato Estadual. Isso. O Cruzeiro não vai achar um substituto à altura nesse tipo de campeonato, né? No campeonato... porque aí tem o Matheus. O cara exatamente. No nível do Matheus. A janela que importa mesmo é só no meio do ano. Aí pode ser uma outra história. Ô Pansi... Porque, Thiago, ninguém vai liberar, ninguém vai vender. Pode ser um baita de um goleiro, não vai vender um goleiro. O que tiver liberado agora não tá no nível do Cássio. Exatamente. Agora pra domingo, hein, Pansieri? Pra domingo, tô preocupado com esse jogo. O Vasco ontem venceu o Palmeiras, quebrou um tabu de 11 anos sem vencer o Palmeiras e vem animado pra pegar o Cruzeiro. Já não tem o Cássio. Não vai ter também o Caio Jorge não, Pansieri? É uma questão que o Cruzeiro tá trabalhando pra ter o Caio Jorge. Lembrando que aqui na Itatiaia também antecipávamos que o Caio Jorge ficaria de fora da partida contra o Flamengo por conta de um trauma no pé direito. Né? O trauma no pé direito tirou o jogador do duelo contra o Flamengo e está trabalhando para que possa atuar contra o Vasco. Essa é a informação, né? Que o Caio Jorge vem fazendo essas atividades para que possa jogar contra o Vasco. Esse é o que o Cruzeiro, isso é o que o Cruzeiro quer, porque sabe da importância do atleta, porque fez falta, já não tem o Romero, né? Já não tem o próprio Bruno Rodrigues, que era um substituto, vamos colocar assim, entre aspas, imediato pro Caio Jorge. Então, é mesmo tratamento e cuidado, né? Sério aí com o Caio Jorge para ter o atleta em campo. O Cruzeiro já fez atividade hoje na Toca da Raposa, tem o treino marcado para amanhã à tarde, e aí o Cruzeiro vai ter uma noção exata dos atletas que vão participar desse confronto contra o Vasco. Jogo domingo, 8h30 da noite, aquele ingresso de quarentão, viu, Thiago? Aí, pra sócio, R$40 pro Cruzeiro também ter o apoio da Nação Celeste. Ô, Vini, Cruzeiro, lanterna do campeonato. Curioso, né? Uma semana depois de ser campeão, uma semana de levantar a taça em cima do maior rival, volta tudo de novo, a pressão pra cima do Tite, a pressão por uma troca de comando técnico. E eu repito, hein, o Pedro Lourenço não costuma furar a palavra, não. Ele disse domingo várias vezes pra vários colegas, inclusive aqui em Itatiaia, de que não pensa em mudar treinador por agora. O Pedro fez isso com o Diniz, todo mundo, vai cair. O Diniz não caiu, ele manteve a palavra, começou até a temporada seguinte. O Leonardo Jardim, quando começa no Cruzeiro tropeçando, ele banca o treinador também, fazendo alterações importantes. Não é do feitio do Pedro Lourenço, mudança de treinador ao bel prazer, ao primeiro chiado da torcida. A torcida tá na bronca, os números são muito ruins, o Tite aguenta o empate domingo, tem que vencer de qualquer jeito, viu? Ô, Vini, sua opinião sobre o momento do comando técnico do Cruzeiro? Ô, Thiagão, a conquista no Campeonato Mineiro foi só um respiro pro Tite dar uma aliviada naquela pressão, mas não tá seguro no carro. Por mais que o Pedrinho possa bancar esse discurso, a pressão ela interfere muito. E ver o Cruzeiro na lanterna do campeonato, por mais que seja início do Brasileirão, cara, isso mexe com a torcida, isso mexe com o elenco. O Cruzeiro vai ter uma sequência agora que eu considero decisiva. O Cruzeiro pega 3 adversários que, teoricamente, o Cruzeiro é superior, tecnicamente é melhor do que esses 3 times. Estou falando do Vasco, Atlético Paranaense e Santos. Se o Cruzeiro não conquista aí, 7 pontos dos 9 possíveis nessa sequência, eu acho que a pressão ela fica muito grande. Se perde pro Vasco, por exemplo, eu acho muito difícil a permanência do Tite, porque é um jogo em casa em que a pressão da torcida vai ser gigantesca para um adversário que até então estava ali na zona de rebaixamento com o Cruzeiro e agora trocou de treinador, já teve uma vitória sob o comando do Renato Gaúcho. O Vasco venceu o Palmeiras. Eu acho que vai ficar insustentável. Por mais que eu não concorde que a responsabilidade seja toda do Tite, ele tem a parcela dele, óbvio que tem. Mas quantos jogadores estão abaixo? O Fabrício Bruno de 2026 está muito longe do Fabrício de 2025. Outros atletas devendo bastante. O Cruzeiro está chegando naquele momento que quem está no banco de reserva sempre parece ser a solução. O Arroio começou o ano mal. E aí ele foi sacado do time. Aí o Tite tenta encontrar um equilíbrio com mais jogadores de meio de campo. Agora o Arroio, que não tem jogado tanto, passa a ser a solução. Então é sinal de que ninguém está rendendo bem. O Gerson, o posicionamento dele, não que eu acho que ele está sendo improvisado, porque uma das grandes características e virtudes dele é ser um polivalente, é ser um jogador que cumpre mais de uma função. Mas pelo lado esquerdo não está funcionando, então o Tite vai ter que encontrar alternativas, ele vai ter que mexer alguma coisa para esse jogo contra o Vasco. Eu considero um jogo decisivo para a permanência ou não do Tite. Ô, Thiago, sabe o que chama a atenção? É só pra gente fechar essa questão de Cruzeiro e de ataque, porque precisa recuperar o Caio Jorge, e ele fez trabalho interno hoje nessa linha que eu trouxe de tratamento. Não treinou hoje? Tratamento, trabalho interno. Não foi a campo. Já é um mau sinal, né? Então o que acontece? É que o Neiser Villarreal, não sei se vocês lembram, no Clássico ele não estava relacionado. Ele não ficou no banco. Lógico, ele estava lá na festa, comemorou, papapá e tal, mas ele não estava relacionado. E aí,
Ele foi relacionado pro jogo que você acompanhou lá no Maraca, Thiagão, e foi titular. Então, assim, a necessidade do Cruzeiro recuperar o Caio Jorge para esse duelo do Vasco, que é um duelo fundamental na caminhada do Cruzeiro. Olha, eu vou te falar, viu? Não tendo o Caio Jorge, eu não começaria com o Neiser Villarreal, não, viu, cara? Olha, a impressão que eu tive dele no Maracanã, viu, Simões? Até perguntei ao Tite na coletiva, muito imaturo ainda pra um jogo desse tamanho como foi no Maracanã. Erros infantis, ele se esforça muito. E não tô falando do gol que ele acabou ali errando a saída de bola, não, que ali tá todo mundo sujeito a isso mesmo. Mas não consegue segurar uma bola na frente, não consegue fazer uma sequência de jogada. E aqui também não é algo definitivo sobre a carreira dele, que não serve, que não presta. Longe disso. Mas ainda é um garoto que tá vindo de outro país. Você jogar nas costas dele, ser substituto do Caio Jorge, mas o Chico da Costa não aguenta, só aguenta 40 minutos, 45 minutos, que jogue os primeiros 45, depois tenta ver alguma coisa com o Neiser até pra tirar um peso dele. Se não tiver o Caio Jorge, eu tentaria uma outra alternativa. Simões, pra gente, KJ fora, se acontecer, quem é o substituto? E essa pressão no Tite, hein, Alexandre? Ô Thiago, primeiro assim, o Caio Jorge foi criada uma confusão, né? Porque o Caio Jorge tá lesionado, né? Ele tem uma lesão. Ele sofreu um trauma, e qualquer trauma que a gente sofre, seja no pé, na cabeça, no braço, na mão, no ombro, é uma lesão. Então o Caio Jorge está lesionado, por isso que o Caio Jorge é dúvida, não jogou contra o Flamengo, e por isso que ele é dúvida pro jogo de domingo contra o Vasco no Mineirão, né? Porque às vezes eu vi que as pessoas fizeram muita confusão em rede social, dizendo que trauma não é lesão, e todo trauma é uma lesão, né? Todo trauma é uma lesão, isso aí é básico, isso é óbvio e é evidente, né? Mas, em relação ao substituto dele, Thiago, eu entendo até que a opção do Tite tenha sido pelo Neiser por uma questão de velocidade, né? De ter um pouco mais de, talvez até de intensidade, o Chico da Costa voltando de uma lesão, um jogador mais pesado, é um comandante de ataque mais presencial, né? Um cara mais de área, não é tanto um jogador de movimentação e desse aspecto. Agora, Thiago, não sei se você vai se recordar, antes mesmo da final do Campeonato Mineiro, eu disse aqui no Rádio Esportes, que tava você e o Alê, que pra mim a passagem do Tite no Cruzeiro já tinha dado. E não é por questão dele, e eu acho que já acabou a passagem do Tite no Cruzeiro. Eu acho que é uma questão de tempo. Por quê? Claro, o nível dos jogadores é muito diferente do que a gente teve em 2025, mas eu vejo um Tite amedrontado, inseguro, extremamente inseguro, e eu acho que todos esses aspectos refletem no desempenho do time, tá? O Tite comete muitos equívocos, a gente não sabe se é uma pressão interna, se é a pressão externa, não faz o menor sentido o Cruzeiro enfrentar o Flamengo no Maracanã, da mesma forma que joga contra o Pouso Alegre no Mineirão, não faz o menor sentido o Cruzeiro não ter alguém do lado do campo. Claro, o Gerson é muito melhor que o Wanderson, o Gerson é muito melhor do que o Arroio, o Christian é muito melhor, mas são características de jogo. Então, eu acho que o Tite, por mais experiente que ele seja, e por mais que ele tenha muita qualidade, talvez possa ser até o melhor treinador brasileiro desse século, talvez possa ser, pelas conquistas dele, por ter dirigido a seleção em 2 Copas do Mundo, mas eu vejo um Tite completamente perdido, completamente amedrontado, inseguro, sem convicção, e a gente não vê o Cruzeiro evoluir. O Cruzeiro tem a pior defesa do Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro tem o segundo pior ataque do Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro é a lanterna do Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro é um dos 3 times que não venceram no Campeonato Brasileiro após 5 rodadas. Então, quer dizer, isso acontece. Por mais qualidade que o Tite tenha, trabalhos de treinadores dão certo ou dão errado. Eu acho que, inclusive, essa prorrogação do Tite, isso é ruim pra ele, isso é ruim para o Cruzeiro. Pra ele, pela história dele, tá? E pro Cruzeiro, porque o Cruzeiro tá fundado na lanterna do Campeonato Brasileiro, uma competição que é a principal porta de entrada na Copa Libertadores, porque as outras 2 que ele vai disputar, da Libertadores ele tem que ser campeão, e da Copa do Brasil finalista, né? Então, é uma situação extremamente delicada a que o Cruzeiro vive. Agora, mantenho minha posição de algumas semanas atrás. Eu acho que não existe recuperação. A última vez que eu vi um treinador vivendo o momento que o Tite está vivendo conseguir se recuperar no Cruzeiro foi em 1998 com o Leverkusen no início de Campeonato Brasileiro. Então, é a minha posição. Não estou dizendo que é a verdade absoluta, eu acho que isso nem diminui o Tite, muito pelo contrário. Considero ele um dos grandes treinadores da história do futebol brasileiro. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Cruzeiro. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações da Raposa todos os dias. Deixe seu like que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.